A autenticidade virou performance no século XXI? Pense sobre isso. Vivemos um tempo em que até a autenticidade precisa parecer verdadeira. Pode observar como até os grandes influencers da internet está totalmente ensaiado e construído. Até aquele amigo que você convive no mundo analógico, se percebe ele todo teatralizado. A espontaneidade, que antes era marca da vida real, hoje sou ensaiada. As pessoas não apenas mostram o que são, mas elas ensaiam o que deve parecer ser. Ser autêntico virou uma mera estética, um posicionamento de vida, de algoritmo, uma forma de autopromoção. O problema é quando a autenticidade vira produto, ela deixa de ser experiência. O sujeito começa a viver para confirmar a própria imagem e não para existir de fato. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e aqui no meu canal do YouTube eu faço algumas análises sobre saúde mental, sofrimento psíquico e contemporaneidade. A cultura da performance não se contenta mais com a aparência da perfeição. Agora ela vai exigir a imperfeição calculada, o choro no momento certo, a vulnerabilidade muito bem colocada e com boa iluminação, o desabafo que gera engajamento, o pedido de desculpa muito bem feito e se colocando como a pessoa mais sofrida. Essa sinceridade transformada, tem sido muito estratégica. A intimidade foi deslocada para a vitrine e passou a obedecer às métricas de alcance e coerência. Tudo que deveria ser vivido passa a ser publicado. Tudo que deveria ser sentido precisa ser narrado, muito bem pensado. Storytelling. O sujeito deixa de ter experiências para produzir conteúdos. Tudo passa a ser pensado e visto como produção de conteúdo. Por trás disso, há aqui um imperativo moral muito sutil, mas muito difícil de ser atendido. Seja você mesmo. Essa frase que soa como libertadora é uma das mais opressoras da nossa época, porque ninguém é sempre o mesmo. A vida é feita de contradições, estranhezas, de mentiras, de verdades, de meias verdades. E a subjetividade ela está em amplo movimento. Mas a lógica contemporânea transformou o ser você mesmo em um ideal de completude impossível de se alcançar. Uma coerência permanente entre o que se sente, o que se diz e o que se mostra. É uma tarefa muito sofrida, eu diria impossível de ser atendida. Ninguém sustenta ser autêntico o tempo inteiro sem trair a própria verdade. A verdade humana, ela é feita de lapsos, hesitações, silêncios e atos falhos. Quando a autenticidade se torna performance, o sujeito entra em um círculo de vigilância emocional. Ele passa a se observar enquanto sente, passa a narrar o que vive antes do momento de viver. É aí que algo essencial se perde, entende? A experiência do instante, o encontro com o inesperado, o direito ao equívoco, o direito à falha, a emitir a opinião errada. O sujeito hiperconsciente do próprio eu se torna prisioneiro desse olhar do outro. A gente vira escravo de uma sombra qualquer que a gente nem sabe quem é. Vive em função de como será interpretado com o próximo post, como será lembrado, como será traduzido em palavras e imagem. Percebe como isso é sufocante? É o verdadeiro paradoxo do nosso tempo. Quanto mais tentamos ser autênticos, mais nos afastamos de nós mesmos e mais sofremos. O que a psicanálise faz, eu como psicólogo, psicanalista aqui no meu consultório, é oferecer um contraponto radical a essa lógica. Ela não exige coerência e nem transparência. Ao contrário, o que eu penso junto com meus pacientes é da ideia de que o sujeito não sabe de quem ele é. O que vier aqui no consultório é puro ouro de trabalho. E é justamente nesse não saber de que algo verdadeiro pode emergir. Ser autêntico nesse sentido é ser coerente com o seu próprio inconsciente, onde não há coerências. É se surpreender com o que se diz, mas ficar assustado com aquilo que não foi dito, mas escapou, mas apareceu no consultório.
Falo aqui de sustentar contradições sem precisar resolvê-las. É deixar que algo escape do controle, que o inconsciente fale, que o discurso vacile, que eu digo uma coisa essa semana e na outra semana eu digo o contrário, que vai contradizer o que eu disse essa semana. O que a psicanálise restitui não é uma versão ideal de si, mas o direito à opacidade, às estranhezas. Talvez por isso o problema não seja a falta de autenticidade, mas o excesso dela. A autenticidade virou um dever, e o dever de ser verdadeiro é tão sufocante quanto o dever de ser perfeito. Sofremos por tentarmos sermos perfeitos o tempo inteiro. E aí a gente começa a construir e a entender por que a sociedade está em tão sofrimento, porque a gente vive sempre debaixo do imperativo do outro. E a gente vive porque ama viver. Quem aqui não quer estourar na internet e viver como um escravo das redes sociais, postando, mostrando sua realidade? Vai comer um salmão de no molho de não sei o quê, e essa pessoa se colocar na posição de dividir isso com 1,5 milhão de pessoas. Ninguém, nenhuma geração na história da humanidade precisou pensar sobre isso. Viveu algo parecido com isso. Nossa vivência psíquica, emocional, do coletivo e do social sempre foi micro. Algumas pessoas, algumas centenas de pessoas. Nos tempos modernos, bairros, cidades pequenas, mas jamais algo que eu faço aqui dará efeito na vida de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. Percebe como isso é surtante, como isso é angustiante e, de fato, pode ser campo de sofrimento? Sobretudo você que não é um grande influencer e que se coloca nas redes sociais para aparecer de alguma forma, e aí a gente vai reconhecer tantos influencers médios, né, de tamanho médio, postando os vídeos na internet falando do quão ruim está a sua saúde mental. Pense sobre isso, me coloque aí nos comentários o que você pensa sobre o assunto. Estamos sendo autênticos, verdadeiro autênticos? Eu me pergunto isso. O quanto aqui do meu canal no YouTube, no Instagram, no TikTok, de fato traz uma autenticidade possível para um psicólogo e para um psicanalista num perfil profissional? É muito sobre isso. Um grande abraço, conte comigo, tchau, tchau.